o que é, na verdade, o mordomo. O que é que nós compreendemos pelo mordomo? Quem é o mordomo? O que faz o mordomo? Qual é a função do mordomo? Qual é a função do despenseiro? Eu já trabalhei num hotel, enfim, mais de 40 anos, enfim, 40 e tal anos, e já trabalhei, e os irmãos trabalharam nas outras áreas, e também um grande hotel, tem uma grande despensa. E ali o despenseiro é uma pessoa que todas as coisas que ali estão à sua responsabilidade. E ele tem que dar contas aos seus superiores do que ali está. E tem que saber gerir tudo aquilo que ali está naquela despensa, para que não haja faltas, para que não haja necessidades, para quando um pedido é feito, ali estar tudo à mão, eficientemente, para que tudo se corra da melhor maneira, para não haver dificuldades no serviço que se presta aos clientes, aos hóspedes. Mas na nossa sociedade, quer contemporânea, quer no passado, o mordomo é uma figura muito especial e é um homem de destaque. Nós talvez já vimos, talvez um programa que dava de uma telenovela inglesa, em que aparece uma grande casa senhorial, em que há os lords, etc., aquela família, aquela grande clã, e tem ali aquela pessoa responsável, o mordomo, que está ali com o seu smoking, tudo bem arranjado, e é ele que dirige a casa, e é ele que tem a responsabilidade de tudo o que se vai realizar ali, dos jantares, dos almoços, dos coquetéis, dos convites, tudo. Ele tem essa grande responsabilidade. É uma pessoa de destaque, ele é o mordomo, ele é o encarregado, quer no palácio do rei, quer no reino, quer na casa senhorial. Ele é aquela pessoa que está ali para dirigir, que recebe ordens unicamente do seu patrão, do seu senhorio, do seu lorde, que lhe dirige a palavra para ele orientar todo o serviço. O senhorio, ou chamado landlord, que é a palavra inglesa, que quer dizer o senhor da terra, é o senhor que domina, é o dono, é o patrão, é aquele que manda, é aquele a quem o mordomo, unicamente a quem o mordomo tem que prestar contas da sua mordomia. É a grande responsabilidade. Mas Deus é o nosso landlord. Deus é o Senhor da terra. Ele não é só o Senhor da terra, como é o Senhor do mar, das estrelas, de tudo o que está criado. Mas além de tudo isso, dele ser o landlord, o senhorio, o patrão de todas as coisas, ele é o nosso Criador. E mais acima de tudo ainda, é ele que dirige todo este universo. O universo é a expansão do universo. O universo que continua sempre em crescimento. Porque Jesus disse: o meu Pai trabalha, eu trabalho e o meu Pai continua a trabalhar. Deus continua a criar. E diz-se, segundo a astronomia, que o universo continua sempre em expansão. Cada vez mais e mais está sempre a crescer. Deus não para. O seu poder criativo é contínuo. Está sempre a criar. Ele mantém todas as coisas. Vamos ver em Salmo 19:1, no livro de Salmos 19:1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus tem a prevalência sobre todas as coisas, isto é, a prioridade, a primazia. Vemos o caso, por exemplo, de Abraão. Abraão já na sua longa idade, já, enfim,
um homem já bastante idoso, tinha 75 anos, quando Deus lhe promete um filho. E vamos ver em Gênesis 15, 1 e 2. Gênesis 15, 1 e 2. E estou aqui a me lembrar, irmãos, e eu às vezes tenho estas coisas. Muitas vezes eu gosto de voltar atrás, e não sei se é bom ou se é mau, mas eu esqueci-me de realmente saudar os nossos irmãos que estão-nos a ver através da internet. E também quero mandar para eles uma palavra de apreço, muito especialmente aqueles que estão doentes. Eu esqueci-me de dizer isto, peço desculpa aos irmãos, aos nossos queridos irmãos, que eles também estão no nosso coração. Também os nossos irmãos que estão na sala do português, que costumam ver o culto através da internet, também um grande abraço para eles. Desculpem, realmente, é melhor tarde do que nunca e vai a tempo ainda esta saudação, que eles estão no nosso coração, assim como estes nossos irmãos estão no nosso coração, são sempre bem-vindos e nós sentimos uma alegria por eles estarem aqui, porque na verdade o amor é a coisa mais bela que existe. E o amor é como uma planta que deve ser regada todos os dias. Os irmãos já presenciaram quando nós temos uma planta e que não lhe deitamos água, que ela depois vai secar e vai morrer. O amor é essa planta. Nós não temos água. Nós precisamos pedir a água a Deus para que Ele nos dê essa água para que possa realmente refrescar e dar vivacidade a essa planta, que ela possa crescer, desabrochar e se desenvolver. Esse é o amor na nossa vida. Como dizia Abraão, Deus promete um filho a Abraão. E então diz que diz a palavra do Senhor em Gênesis 15, 1 e 2, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, nessa altura ele ainda era Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Portanto, Abraão teve um sonho. Deus fala-lhe nesse sonho. O seu grande desejo realmente era ter um filho, era ser pai. E então ele disse: Senhor, o que é que me vais dar? Abraão era um homem, não pensemos Abraão como era um homem riquíssimo, de uma alta sociedade em Harã. Deus convidou a sair da sua casa. Quando ele saiu, ele trouxe uma multidão de família atrás dele. Trouxe o seu gado, trouxe tudo, os seus criados, os seus servos, toda a sua família. Era um homem poderoso em bens. Em Gênesis 24:1, Gênesis 24:1, diz-nos assim: e era Abraão, aqui já era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Nós vemos o cuidado de Abraão, escolher uma mulher para o seu filho, não daquela nação onde ele estava inserido, os cananeus, mas da sua parentela. Nós vemos outros homens, como José e Daniel, muito especialmente, que também foram mordomos. Eles foram mordomos, foram superintendentes, foram governadores, foram primeiros ministros, é que geriam os negócios, quer no Egito, quer em Babilónia, quer na Pérsia. Eles eram os dirigentes, eram os chefes
de todo aquele pessoal que estava ali ao serviço do rei. Ainda nos nossos dias há mordomos e vai haver sempre até o fim. Eu tenho um familiar, por sinal é o meu primo, o trabalho dele, ele não nasceu em Portugal, nasceu na Austrália, fala fluentemente inglês, evidentemente, é formado, e o trabalho dele agora, atualmente, ele está na Inglaterra. Já esteve numa casa muito grande, também de lords, pessoas riquíssimas em Londres. Ele saiu, porque agora está noutra situação, e ele está encarregado da casa onde ele está. Em Londres, mesmo no centro de Londres, ele mostrou-me para casa, eu tenho em casa, ele mostrou-me as brochuras da casa. Oh, irmãos, é inimaginável o que tem ali dentro. Uma riqueza, coisas antigas, mas boas, uma beleza de uma casa. Eu não, enfim, aliás, não cobiço nada dessas coisas, que estou satisfeito com aquilo que eu tenho, mas realmente é qualquer coisa surpreendente. E demais, quem quiser ver aquela casa, não é nenhum museu. As pessoas têm que pagam 10 libras só para ver a casa. Depois eles dão-lhe um livro, dão-lhe qualquer coisa, não é? Em contrapartida, mas pagam. Mas é uma coisa lindíssima. Ele está ali encarregado, tem as chaves da casa, é que faz as encomendas das coisas. Quando há jantares, quando há beberetes, quando há coisas, ele é que dirige, é que convida as pessoas para fazerem todas as coisas. É o encarregado. Inclusivamente, ele está tão dedicado ali que ele, quando vem de férias à Madeira, só uma semana. Ele não vem mais que uma semana. Ele diz, eu podia tirar mais dias, mas não ter a responsabilidade que ele tem de estar ali a dirigir aquela casa, para que nada possa falhar. E tem os senhores, que são lordes, são pessoas, enfim, que têm um estatuto de lorde, pessoas com grande poder económico e na sociedade, pessoas consideradas, mas que são muito boas pessoas. Irmãos, é requerido a todo o mordomo extrema fidelidade. Fidelidade. Lealdade ao seu Senhor, ao seu Lorde. Um mordomo é um fiel, o chamado fiel da balança. Nós já tivemos aqui o nosso irmão que trabalhava na alfândega naquele tempo, ele era o fiel da alfândega. As coisas passavam por ele. Ali não há amigos. São todos por igual. Não pode deixar passar nada. Não é aquele polícia inteligente, mas é aquela pessoa justa e correta. Vamos ver em Lucas 16, 1 e 2. Também há outra face da moeda. Infelizmente, em todas as coisas, em todos os lugares, aos que são fiéis e aos que são infiéis. E na história deste mundo, e também a palavra do Senhor dá-nos essa luz e esse conhecimento, para que nós também possamos escolher e ver o que é verdade. E vemos em Lucas 16, 1 e 2, em que diz, fala-nos sobre a parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais mordomo. Mais meu mordomo. E agora, de 10 a 13, diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dos senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, um mordomo é também um gestor. É ele que gera as finanças, os tesouros do seu senhor. É ele que também gera os talentos. É ele que conhece
as capacidades dos seus servos. E nós também, qualquer chefe que tem uma responsabilidade sobre os seus empregados, ele sabe e conhece os talentos e as capacidades de cada um. Um pode servir para esta função, o outro pode servir para outra função, o outro tem um talento que vai servir para outra função. Na casa do Senhor é a mesma coisa. Todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos diversos. Não temos talentos iguais. O meu talento não é igual ao outro irmão. Posso ter um talento como ele tem também. Posso ter uma bonita voz para cantar. Posso ter o dom para a música. Posso ter o dom para as línguas. Posso ter o dom para a evangelização. O outro também tem. Mas temos diversos, porque eles completam-se para que a igreja seja uniforme, seja homogénea. Conheci um senhor há muitos anos, já tem bastantes anos, talvez alguns 30 anos. Era uma pessoa dinâmica, vivaz, onde ele chegava, toda a gente quase que se punha de pé. Espetacular. Era uma boa pessoa. Era uma pessoa, não era arrogante, não era... Ele tinha o seu negócio, tinha um armazém, fornecia hotéis e etc. e tal. Tinha a sua família, uma grande clã, filhos e netos, etc. Que lhe vinham todos, enfim. Vivia, como se costuma dizer, à grande e à francesa. O homem vivia bem, era uma boa pessoa. Dizia umas coisas para rir e tal, mas não era daquelas pessoas que ofendessem a ninguém. A gente até gostava. Mas, irmãos, este senhor, a sua fortuna, a sua propriedade, o seu império, hoje já não existe. Não sei o que é feito dos filhos, não sei o que foi feito desta empresa desaparecer completamente. Ele tinha uma casa, tipo palacete, que está sobranceira a uma estrada, num certo local. Não é uma casa nova, era uma casa antiga, mas linda, com escadas de um lado e escada do outro, com uma vista maravilhosa sobre o Funchal. Era uma autêntica quinta. Hoje essa casa, quando eu passo por aí, olho e começo a pensar naquela pessoa. É aquela casa hoje, a casa está lá ainda, mas está degradada, está em ruínas. E eu começo a pensar, o que é que realmente aconteceu? E muitas vezes nós fazemos os nossos juízos e começo a pensar que eu não conheço a vida do Senhor. Mas quando na nossa vida, nos nossos negócios, nós não pomos Deus à frente, quando não é Deus que dirige a nossa vida, que dirige os nossos negócios, que dirige os nossos bens, irmãos, as coisas vão, como se costuma dizer, pela água abaixo. E eu tenho conhecido muitas pessoas assim, infelizmente. Em São Mateus 6, 19 e 21, diz-nos a palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus dá-nos vários talentos, e a mordomia, o mordomo, muitas vezes quando nós pensamos em mordomia, esta é uma palavra já muito usada, pensamos logo que vamos falar em dinheiro, também vamos falar em dinheiro, é verdade que sim. Mas o objetivo não é esse, é falar nos talentos, no nosso tempo. O tempo que Deus nos dá. O tempo é sagrado, não devemos despreciá-lo. E então conta-se de uma senhora, uma história real, uma senhora que estava muito doente. Ela não estava numa fase terminal, em estado de coma, mas estava muito doente. E os médicos deram-lhe só 6 meses de vida. 6 meses. Ela não tinha mais tempo para viver. E a senhora ficou muito preocupada. E ela começou a pensar, o que é que eu vou fazer? Só tenho 6 meses de vida, não tenho mais. É aquilo que os médicos dizem.
E os médicos não falham. Muitas vezes eles dizem, vai morrer naquele dia, e morre naquele dia, porque eles sabem a capacidade e a resistência do organismo que só vai durar até ali. Ou então vai levar uma injeção, se fizer o efeito, vai sobreviver, se não morre. Isto acontece também. E aquela senhora que começou a pensar? Ela pensou e decidiu, olha, tenho tão pouco tempo. Ela começou a visitar os seus familiares. Familiares que ela já não vê há muitos anos. Primeiramente os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. Foi por muito longe, foi andando, e o tempo foi andando, e o tempo foi andando, e o tempo foi andando. Na verdade, Deus acrescentou ainda a esta senhora, que eu não sei quem é, nem qual é o nome dela, mas o que eu sei, que é uma história real, e mesmo se eu soubesse não iria dizer, esta senhora viveu ainda mais 18 anos. Irmãos, o nosso tempo. O que é que estamos fazendo do nosso tempo? O tempo que Deus nos dá. Quanto tempo é que temos para orarmos ao Senhor? Quanto tempo é que temos para estudar a palavra do Senhor? Quanto tempo é que temos para falar aos outros sobre o amor de Jesus? Sobre a sua breve vinda? Essa é a grande responsabilidade que temos. Nós estamos vendo este mundo a se desmoronar. As sociedades, as empresas, as lojas por todo o lado fechadas, os bancos a falir. Tudo isso. O que é que nós vamos fazer? Há dias falava sobre o Brasil. Tantas lojas fechadas, tanta miséria, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. A situação está a ficar muito feia, na verdade. Em Ageu 2, 5 a 8, eu tenho que andar também rápido, irmãos, porque é tal coisa, a gente tem mais ou menos meia hora e eu não quero ultrapassar muito. 2, 5 a 8, diz-nos assim. Ageu 2, 5 a 8. Pois, é. Segunda palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus pede aos seus filhos e filhas que sejam mordomos, fiéis, íntegros, verdadeiros. Lembro-me um dia de falar com o nosso meu saudoso e também de vós, querido irmão Francisco de Freitas, antigo ancião desta igreja, um homem que não tinha grandes estudos, como eu também não tenho, mas que tocava o nosso coração quando ele falava. E um dia, falando de uma das ruas da nossa cidade, ele dizia, foi a última conversa talvez que eu tive com ele, assim, quer dizer, aqui, depois falei mais tarde no continente. Ele dizia, irmão Virgílio, vai chegar o dia, muito breve, que não haverá segurança para ninguém que viva neste mundo. E nós já estamos aí. Não há segurança, nem de trabalhos, nem de empregos, nada. Nada é seguro, não está nada seguro. E então ele dizia-me, mas para o cristão é diferente. Porque para o mundo, cada dia, hoje é pior do que ontem. Amanhã, possivelmente, poderá ser pior do que hoje. Mas para nós não. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E depois vai ser melhor ainda. Porquê? Porque nós temos uma esperança. Nós esperamos qualquer coisa. Nós não esperamos as coisas deste mundo, nós sabemos que isto tudo vai cair, enfim, como um castelo de cartas. Porque não há pedra sobre pedra que não seja derrubada, foi aquilo que Jesus disse. E nós temos realmente essa consciência. O que é que Deus pede realmente? Quando nós vemos onde é que está a palavra de honra neste mundo, onde é que está a honestidade, onde é que está o cumprimento dos nossos deveres? Porque antigamente bastava a palavra, hoje nem escrito.
porque há advogados para contradizer e transformar, e uma palavra tem às vezes, muitas vezes, 2 sentidos, e as letrinhas pequeninas nos contratos, para enganar os incautos. Tudo isso é todos estes enganos em que nós vivemos neste mundo. Mas o Senhor pede a cada um de nós para sermos fiéis. Sermos fiéis, para sermos diferentes do mundo. E sermos fiéis até à morte. Ser fiel até à morte. E dar-te o galardão da justiça. Ele é o nosso Criador. Deus é o nosso Landlord. Em São Marcos 8, 36 e 37, Marcos 8, 36 e 37, diz-nos assim na palavra: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Por qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. E em São Mateus 6, 24, São Mateus 6, 24, 6:24, também é uma passagem bem conhecida, diz-nos assim: ninguém pode servir a dos senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E um pouco à frente, 6:33, diz-nos ainda uma palavra bem conhecida, um versículo bem conhecido: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus pede a cada um dos seus mordomos que seja fiel. Ele é o nosso landlord, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso senhorio, Ele é o nosso patrão. Ele pede a nossa fidelidade para que nós sejamos fiéis. Nós conhecemos bem o que nos é requerido na palavra do Senhor em Malaquias, quando nos diz, que é o último livro da Bíblia, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz-nos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, que de tal venha maior abastança. Irmãos, eu tenho visto pessoas que nós sabemos à partida que foram infiéis, que eles diziam mesmo abertamente o que faltava estava agora a dar do meu trabalho para dar dinheiro à igreja. Se eles vão trabalhar. Irmãos, Jesus disse: digno é o obreiro do seu salário. Jesus tinha os seus apóstolos e havia um apóstolo, provavelmente não era o mais indicado, mas Deus não faz exceção de pessoas, e Jesus também não fez. Tinha a bolsa, ele tinha a bolsa, então Jesus também precisou de dinheiro. A igreja precisa de dinheiro para sobreviver. E a igreja precisa que os seus filhos sustentem a sua obra, para que a obra possa avançar, para que muitas almas venham ao encontro da verdade. Não é para o obreiro se servir a si mesmo, mas para servir a causa de Deus. E eu conheci muitas pessoas que não foram fiéis a Deus, e que o fim das suas vidas foi uma vida desgraçada, uma vida de miséria, uma vida de desapontamento, porque eles não puseram Deus em primeiro lugar, porque eles não foram fiéis. Se eu vou dar o dízimo, e o que é que vai ser? Eles esquecem-se que o Senhor vai acrescentar, que o Senhor vai abençoar. O dízimo não vai fazer falta a ninguém, irmãos. E Deus é tão justo, que Ele não vai pedir a quem não tem. Quem não tem ordenado não pode dar. Deus não pede nada quando eu não posso dar. Ele só pede a quem pode dar. Se eu tenho só tanto, só posso dar tanto. Deus não vai pedir o que eu não tenho. Ele não pede que eu seja um cantor de ópera porque eu não tenho voz. Nem tão pouco vão pedir que eu seja um engenheiro porque eu nunca terei curso. Mas Ele vai pedir aquilo que eu posso dentro das minhas possibilidades.
É isso que o Senhor pede a cada um de nós. E muitas vezes nós fazemos muita confusão. Em Salmos 37, 25, Salmos 37, 25, livro de Salmos 37, 25, é uma passagem também muito nossa conhecida, claro. Diz-nos assim na palavra do Senhor: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos irmãos, num mundo sem futuro, num mundo em que nós não vemos, como se costuma dizer, a luz ao fundo do túnel. Antigamente nós víamos uma saída. Hoje nós não vemos uma saída. Vai um jovem para a universidade e há cursos que ele já tem acabado porque não tem saída. Tirar um ciclo já, olha, tem que mudar de curso. Não tem saída. Não tem saída, não há saída. A contingência é tão grande porque, enfim, as carências, as dificuldades e tudo isso, que não há saída. Não há um futuro. Há uma incerteza. Vivemos numa autêntica incerteza. Sem um amanhã. No desespero. Muitas pessoas vivem no desespero. Muitas pessoas vivem na depressão, na angústia, na miséria e na fome, alguns. Mas nós, queridos irmãos, qual é a nossa situação? Porque se nós formos fiéis a Deus, o Senhor não nos vai desamparar. E não quero dizer aos irmãos, porque nós temos fé, nós temos esperança, nós confiamos. E essa fé que nós temos, o Senhor nos vai acumular de bênçãos e nos vai guiar cada dia e nunca nos vai faltar o pão sobre a mesa, porque Ele nos vai abençoar. Esta é a fé que nós temos que confiar fervorosamente. E agora eu pergunto, irmãos, afinal, onde está a nossa segurança? Onde é que está a minha segurança? Onde é que está a vossa segurança? Confiai, confiai, confiai. Confia no Senhor. Em Salmos 18, 1 a 3, 18, 1 a 3, diz: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno do louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Para terminar o culto desta manhã, vamos ver num salmo também que é muito nosso querido, o Salmo de 21, em 1 a 3, 1 a 4, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bocal. Que o Senhor seja louvado. Amém. Terminar o culto desta manhã cantando o hino número 394. De ti careço, ó Deus. 394. Senhor.
amantíssimo Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Na verdade, todos nós nos precisamos de estarmos totalmente dependentes de Ti. De Ti nós carecemos, Senhor. É pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que Tu nos sustens cada dia, a nossa vida, a nossa existência. Ó bom Pai, na verdade, podemos estar a viver em angústia, em dificuldades, em problemas, mas ajuda-nos a confiar em Ti. Dá-nos uma fé viva, uma fé inabalável, Senhor, para que possamos olhar para Ti como o autor e consumador da nossa fé. Abençoa cada filho Teu aqui, Senhor, Deus de mais pequenina idade ou toda maior idade, que possamos, na verdade, sentir a Tua santa e divina presença cada dia nas nossas vidas, bom Pai. Ajuda-nos a confiar sempre, que a nossa fé não desfaleça, bom Pai, mas que seja uma fé fervorosa, que haja um reavivamento no meio do Teu povo e que nós possamos confiar, quando este mundo estiver a se desmoronar, que Tu vais nos dar como um mar de vidro, em que todos nós estaremos no Teu pavilhão, seguros e salvos e eternamente salvos. Ó bom Pai, ajuda-nos e dá-nos essa confiança. Não para não andarmos em temor, mas para andarmos em confiança, para estarmos alegres e felizes, Senhor. O nosso coração aberto para sentir cada dia a Tua presença nas nossas vidas e nos amarmos uns aos outros como Tu nos amastes. Tudo vos peço, bom Pai, com a continuação de um sábado santo e deleitoso, com a presença do Teu Santo e Divino Espírito, no nome santo e bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E amém.